Boa noite a todos. Eu vou começar por fazer uma saudação muito particular que vão me permitir, isto também tem uma natureza bastante, enfim, informal, e vão-me desculpar, mas tenho que primeiro dirigir-me à professora Margarida Pereira, sem quem sou grande amigo e quem a pandemia me impede de haver há bastante tempo, e portanto vão-me permitir que me dirija primeiro a ela. Até porque assim fico desculpado para a segunda coisa que eu vou dizer, porque ela, enfim, chamar-me a atenção pela inoportuno de mostrar futebol com estas coisas. Eu não gosto de mostrar futebol com nada e, portanto, sempre que jogo ao Sporting eu não participo em coisa nenhuma, nem em casamentos, nem em batizados, nem em coisa nenhuma. E hoje abre uma exceção muito, muito excepcional, mais num ano excepcional para o Sporting, abre essa exceção por grande simpatia ao Augusto, que teve a habilidade de me convidar, porque estas coisas não se repetem e porque o Barreiro é uma terra que merece da minha parte o maior respeito e todos vocês merecem a minha especial consideração. E se me pediram para vir aqui trocar umas impressões, achei que, para mais com este modelo à distância, a gente consegue acompanhar as duas coisas quase ao mesmo tempo e, portanto, foi assim excepcionalmente e pelo respeito que todos vós merecem que consegui hoje arranjar esta parte. Corre bem que o Sporting para cá está a ganhar e, portanto, eu já estou bem disposto. Eu queria, vamos lá ver, eu vou retomar algumas ideias, não vou falar, vou evitar falar daqui do Brancampo, já tive a oportunidade de falar várias vezes sobre esse assunto. Eu vou retomar algumas ideias que tenho ao longo do tempo, tenho tido a oportunidade de partilhar com alguns de vocês, e começando, se calhar, até por fazer aqui algum contraponto, o que é sempre bom para uma sessão destas que se quer, enfim, democrática, de confronto de ideias e debate de ideias, ter uma perspectiva diferente. E fazer um contraponto a respeito da resenha que estava de base a esta discussão. No sentido em que nós temos que ter aqui dois tempos que são fundamentais. Nós temos que pensar que há um conjunto de ações reivindicativas que são muito importantes e que não se podem não se concretizar amanhã, mas que são objetivos últimos e com os quais eu compreendo que devemos lutar por eles independentemente de não termos resultados. Se quiserem, a greve operária de julho de 43 do Barreiro foi fundamental para o movimento operário e para a conquista dos direitos dos trabalhadores. Ela foi inconsequente no seu imediato, aliás, foi altamente reprimida, mas foi importante, foi relevante. Portanto, há coisas que são importantes, há posições que são muito importantes, não se resultam no imediato, resultam-se a longo prazo. Mas há outras coisas que nós temos que procurar conquistar e vencer, que são mais tangíveis e que são importantes para o tempo curto e para o tempo médio. E, portanto, eu acho que há coisas como a terceira travessia, como o novo aeroporto, são coisas muito relevantes para o tempo longo e é meritório que tenhamos uma posição relativamente a elas, mas não nos devemos ficar tolhidos, acomodados nesse combate, que é um combate por vezes quixotesco face às forças que se enfrentam, e não cuidarmos daquilo que são as necessidades do presente das pessoas. Aliás, como diria o Keynes, a prazo todos estaremos mortos e, portanto, convém que a gente cuide das pessoas enquanto estão vivas. Não é? Deixem-me dizer, há duas ou três particularidades do Barreiro. Há uma particularidade histórica, industrial, que já lá irei, que é uma particularidade que é muito comum a outras cidades. Aliás, o professor, um geógrafo, Michael Stopper, estudou isso bem. Os territórios, quando têm um peso económico muito relevante e muito, enfim, muito afirmativo durante um período, têm muita dificuldade em se reciclarem e entram sempre em queda e têm muita dificuldade em sair dessa queda. Por diversas razões, uma das razões são razões de natureza cultural, porque as pessoas ficam muito ligadas, é muito difícil fazer aquilo que em inglês o shift, fazer a mudança e mudar para um novo paradigma. Mas o principal característica que eu acho que é muito importante, aliás, dizemos, hoje, nas últimas décadas, houve dois autores que defenderam duas coisas relativamente, há duas tendências que colocam duas questões relativamente à geografia relativamente contraditórias. É um jornalista do New York Times, muito importante, que escreveu O Mundo é Plano, o Sr. Friedman. No fundo é que com as tecnologias de informação e com a massificação cultural, o mundo passou a ser plano, ou seja, os pontos todos nós estamos em um ponto equidistante, e com as redes digitais isso é muito fácil, e em certa medida a experiência que temos vivido nos últimos 12 meses é um bocadinho ilustrativa disto, ou seja, a proximidade é uma proximidade digital, não se percorrem distâncias físicas e, portanto, em qualquer ponto em que nós estejamos, estamos no centro,
Enfim, e essa ideia é uma ideia que vingou numa determinada perspectiva, mas por outro lado tem havido outros autores em que têm afirmado muito que, bom, apesar disso tudo, a geografia é sempre um fator condicionante. E há até um autor recente que escreveu um livro chamado Os Prisioneiros da Geografia, em que explica porque é que as várias regiões do mundo, desde as voltas que se derem, estão sempre prisioneiras da geografia. O Barreiro está prisioneiro da sua geografia, podemos dar notas voltas que demos. E esta está prisioneira dessa geografia para o bem e para o mal. Para o bem, porque tem uma frente ribeirinha extensíssima, e isso, enquanto as frentes ribeirinhas no futuro são uma ameaça, porque das pelas águas do mar, também foram uma ameaça no passado, não nos estuários, mas nas zonas costeiras, porque eram zonas atacadas por pirataria, por corsários. Mas as frentes de água são espaços extraordinários, não só a partir do romantismo, numa ótica mais de contemplação, mas são espaços extraordinários, são espaços de interfaces, os rios são vias de comunicação e, portanto, são espaços muito apelativos para atividades de intermediação, para um conjunto de atividades económicas. Também é um território marcado por uma geografia que é a geografia de ser um território relativamente plano, tem condições ótimas e extraordinárias para se instalar em grandes atividades que ocupam extensões e que necessitam de condições planas. E por isso tinha ótimas. Quando estas duas coisas se conjugam, fazem que o Barreiro fosse o sítio certo para que a CUFA ali se tivesse instalado. Mas a principal característica do Barreiro é a sua peninsularidade, que eu diria que é quase uma insularidade, é porque o Barreiro é a sede do Conselho da Área Metropolitana de Lisboa, que está mais longe de Lisboa em distância-tempo. O Barreiro, na prática, geográfica, tem este paradoxo, então olha para o mapa, está no centro da Área Metropolitana de Lisboa, mas na prática o Barreiro está tão distante da Área Metropolitana de Lisboa como está a Torres Vedras. Sendo que ainda assim Torres Vedras está num espaço canal, a gente passa de Torres Vedras para ir a áreas importantes de termos económicos, que é a Leiria. O Barreiro não, o Barreiro é Finisterra, é o fim, é um cabo, é como Sagres, é como o Cabo da Roca, e portanto não é um espaço que nos leva a outro sítio qualquer. Se vai ao Barreiro de propósito de ir ao Barreiro, não se passa no Barreiro, portanto, ninguém passava-se no Barreiro quando se apanhava o comboio, mas por via rodoviária ninguém passa no Barreiro. E portanto há este paradoxo da geografia, e esta geografia é determinante, esta geografia de facto cria esta circunstância do Barreiro ter este contexto. Este contexto geográfico foi muito vantajoso, nomeadamente durante todo o século XX, em termos económicos, e, portanto, permitiu o desenvolvimento de uma economia industrial que prosperou, uma economia industrial que teve uma dimensão, eu diria, maior que o país. A dimensão do período industrial do Barreiro é desproporcionada face até à expressão industrial do próprio país. E isso, como é evidente, teve uma marca, teve um conjunto de implicações no território que foram muito significativas. Mas isto é também um tempo em que a área metropolitana de Lisboa era muito concentrada em Lisboa e estruturada a partir de um conjunto de eixos ferroviários industriais. Ora, o que acontece é que esse contexto mudou, esse contexto económico global que justificou aquela área industrial e na área metropolitana de Lisboa mudou. E, portanto, todas as áreas com um perfil idêntico ao Barreiro, mas que não tinham sequer a dimensão do Barreiro, entraram em declínio. Naturalmente que algumas delas teriam melhores condições para serem recicladas ou houve um voluntarismo público para os reciclar. É o caso do setor do Parque das Nações e da Envolvente, em que houve um voluntarismo do Estado para as poderem reciclar, mas também tinha condições de inserção territorial muito mais favoráveis do que para serem recicladas. E, portanto, nós temos as zonas de Algés que entraram em declínio, todo o setor de Chabregas, etc., do Poço de Bispo que entrou em declínio, o corredor de Sacavém a Vila Franca que entrou em declínio, todas estas áreas industriais entraram em declínio porque a economia global mudou e a economia da área metropolitana de Lisboa mudou. E, portanto, nós, ao mudar este contexto, mudou muito a forma até as próprias dinâmicas metropolitanas. Deu-se um processo muito grande de suburbanização, as travessias do Tejo ajudaram a um crescimento urbano no interior da península, a um processo muito mais de suburbanização do que de reforço do cordão ribeirinho e Leiria. O que é que fica deste século XX, deste contexto geográfico e deste modelo económico? Que impacto é que ele teve no Barreiro? Bom, também teve um impacto fundamental, que é o impacto da urbanidade. O Barreiro foi urbano muito antes da maior parte das coisas que nós hoje chamamos urbanas da Metropolitana de Lisboa. Portanto, só aí encontraríamos par em Cacilhas, eventualmente, em Lisboa.
Foi urbano muito antes de Sintra, foi urbano muito antes da Amadora, foi urbano muito antes de Portugal. Segunda, e isso é muito importante, porque isso marca a cultura do Barreiro, é uma cultura urbana. As pessoas têm uma cultura, há uma urbanidade. O Barreiro é uma terra de migrações do sul, mas é uma terra onde as pessoas mobilizaram para uma prosperidade e uma participação económica, mas onde se criou claramente uma cultura urbana, e isso depois expressa-se hoje em várias formas. A segunda questão é que criou-se uma massa crítica, aquele empreendimento. A gente hoje fala que o Barreiro perde população, e isso é verdade, diria que a prazo, grande parte, quase uma boa parte dos municípios da AMT de Lisboa vão perder população, Lisboa perde população há imenso tempo, e não sei se isso é as questões que mais me preocupam, é que se perde a população, mas a questão que se coloca é que o Barreiro, por esta situação insular e pela importância económica que teve, atraiu muita gente. E o facto de ter uma ótica insular, ou seja, em que as pessoas têm muita dificuldade de mobilidade, as pessoas em Lisboa, as pessoas na Amadora, grande parte consomem em Lisboa. Isto do Barreiro não é muito fácil, porque as distâncias são grandes e, portanto, isso cria uma massa crítica em termos de consumo, dos mais diversos consumos, dos consumos banais aos consumos culturais. E isso cria que o Barreiro tem um grau de vivência local fortíssimo, que não é comparável com outros sítios da área de Lisboa. Eu diria que seria comparável com Setúbal, porque Setúbal durante muito tempo foi excêntrica à área de Lisboa, era uma capital distrito, tinha um território grande de polarização e, portanto, tinha alguma massa crítica, mas tem, de facto, o Barreiro tem uma característica que é esta característica da autonomização. Vive isolado, vive em larga medida isolado, e, portanto, isso também cria um certo protecionismo. Há um conjunto de atividades comerciais que desapareceram em muitos sítios e que no Barreiro manteve-se. Esta situação de ter massa crítica, esta situação de urbanidade, esta situação de estar relativamente isolado, cria aquilo que eu tenho chamado várias vezes, que é a hiperidentidade local do Barreiro. O Barreiro tem uma hiperidentidade local. Essa hiperidentidade local às vezes cega. As pessoas tendem a hipervalorizar determinados aspectos da sua cultura que são muito importantes para aquela comunidade, mas vistos das outras comunidades da área de Lisboa não têm assim tanta importância. Mas essa hiperidentidade local faz com que, por exemplo, o Barreiro tenha acontecimentos sociais e culturais que são únicos. Vamos ver, o Presidente da República não vai à Engenharia a qualquer lado, vai à Engenharia ao Barreiro. Quer dizer, há um conjunto de eventos de natureza popular que são muito próprios do Barreiro. A dinâmica do seu tecido associativo faz parte desta hiperidentidade. Nós não temos outro sítio na área de Lisboa, outro concelho, outra cidade, que tenha esta dinâmica do tecido associativo. Quer dizer, quem não percebe esta dinâmica do tecido associativo, esta dinâmica participativa das pessoas, então participativa não é do orçamento participativo, é participativa numa vontade de participar no cotidiano cívico da polis. Isto não é comparável com a maior parte das cidades do país. O facto, o dia B, penso que era assim, como um evento mobilizador, ele só existe porque existe esta hiperidentidade. Isto não é compaginável. Mas isto não é compaginável, mas isto é completamente distintivo. E isto é perfeitamente transformável no atrativo, da maneira que os Santos Populares se tornaram um atrativo de escala global, ou São João no Porto. Quer dizer, esta dinâmica local tem uma força muito, muito importante que não deve ser negligenciada. A última questão é as heranças e as inconsequências. Quer dizer, há uma herança industrial, há uma hiperidentidade operária no Barreiro, e isto criou sempre uma certa expectativa de que à falência daquele processo industrial viria uma outra indústria. E, portanto, uma certa expectativa de um renascimento industrial que nunca chegou. E não chegou em parte nenhuma do mundo. Aliás, os Estados Unidos, os brownfields dos Estados Unidos também é esse problema que o Sr. Trump muito explorou, essa insatisfação de uma certa industrialização que não voltou, porque o processo de globalização assim o fez. E quando voltar já será outra coisa, muito mais robotizada, com um capital humano mais qualificado, com condições de remuneração e de salário diferentes, não eventualmente igualmente precárias, mas com condições diferentes, e isso muda muito também o perfil, ou seja, ficamos muito a olhar para trás. E desse muito olhar para trás, e desse contexto de dificuldade em que o Barreiro ficou, aqui me parece que é de facto um dessas ideias fixas em que não saímos, e a outra foi a questão da terceira travessia. Terceira travessia, que motivou que o primeiro PROC da AMT de Lisboa, no 1922, não sequer chegasse a ser aprovado, porque dois ministros desentenderam-se, um defendia a travessia Chelas Barreiro, o outro defendia a travessia que foi a ser concretizada em Alcochete. Assim ficou essa, com grande prejuízo, para
seguramente para o funcionamento da área metropolitana, para benefícios eventualmente de alguns. Ora, e agora o que é que nós fazemos com isto? Ora, olhar, temos que ver que 4 ou 5 ideias. Há coisas que vêm do passado e que não mudaram. Quer dizer, nós não temos hoje, do Barreiro não tem vantagens locativas. Face àquilo que é a economia atual, o processo de metropolização, que assenta muito numa mobilidade automóvel e de uma conectividade automóvel, o Barreiro não tem, de facto, vantagens locativas para ser atrativo para os operadores económicos. Isso é um facto. Que não há muito, não há volta a dar relativamente a isso. Segunda questão é que nós também não temos capacidade e autonomia, nós, Barreiro, para por si tomar a iniciativa de desencravar este território, ou seja, de deixar de se insular. Esta insularidade do Barreiro, o Barreiro não a consegue resolver por si, nomeadamente se nós pensarmos que a insularidade do Barreiro é só uma questão de relação, e isso é um erro, que durante muito tempo caímos, que é pensar que o problema da insularidade do Barreiro é apenas uma questão da sua ligação com Lisboa. Não é. Há um problema de conectividade com todo o arco ribeirinho, que para mim, a meu entender, é muito mais relevante do que a própria ligação a Lisboa. Nós também tivemos uma mudança muito significativa na última década. O Barreiro e todo o arco ribeirinho foi vítima de duas coisas. Foi vítima da perda de dinâmica do centro de uma cidade que se desenvolvia em torno do estuário. Lisboa, a década de 80 e a década de 90 são pesadas para Lisboa. Há um processo de transformação produtiva, crescem muito concelhos como... Há muita deslocalização de emprego e de empresas para concelhos como Oeiras, como Cascais, como Sintra, e Lisboa perdeu imensa dinâmica. E essa dinâmica só vai aparecer esse renascimento de Lisboa em termos económicos só aparece neste século. Aparece, por um lado, enfim, na sua frente ribeirinha com a questão da Parque das Nações e o plano da Quimia Parque é, no fundo, o espelho de resposta a essa situação, e renasce com o turismo e com a internacionalização que Lisboa hoje tem o seu reconhecimento para atrair empreendedores, para atrair jovens que se querem localizar em Lisboa e pela a visibilidade mediática que Lisboa ganhou. E essa mudança dá-se na última década, ou seja, a última década dá-se este regresso ao centro. E isso nota-se muito com muitas empresas que saem de Oeiras e saem de Cascais e voltam para Lisboa. E isso é uma oportunidade, naturalmente, para recuperar a ideia de uma cidade em torno do estuário. Mas para isto também é preciso encontrar um pensamento de uma cidade em torno do estuário do Arco Ribeirinho Sul. O Arco Ribeirinho Sul, nós temos um problema de crescimento da Península de Setúbal errado, nós promovemos tudo o que foi favorável a uma suburbanização da Península de Setúbal, em desfavor das centralidades históricas estruturantes do Barreiro, do Seixal, do Montijo, da Moita, do Barreiro, enfim, em desfavor de tudo isto. Deslocalizámos os terminais fluviais do centro das cidades para áreas onde podiam ter grandes áreas de estacionamento para fazer o rebatimento do transporte automóvel, porque as pessoas foram morar para o interior da península, e, portanto, criámos todas as condições para desarticular o sistema de mobilidade e as centralidades. E a nossa ideia de Arco Ribeirinho sempre foi uma ideia, para mim, um bocadinho, é hoje, claramente, evidente, uma ideia equivocada, que é a ideia de que o Arco Ribeirinho são 3 áreas, Seixal, Quimia Parque e a Margueira, o que é um erro, O Arco Ribeirinho é muito mais do que isso e são as centralidades onde vivem as pessoas e onde temos condições de estruturar este território. E por isso eu diria, pensando nesta trajetória, pensando nas condicionantes que nós temos, eu deixava-vos 5 apostas para o Barreiro para a próxima década. A ponte, a terceira travessia, esqueçam, não é para a próxima década, isso será para o época a seguir. E se não fizermos bem o nosso trabalho de casa, nem a nova ponte, nem o novo aeroporto, onde é que ele seja, nos vai servir de muito. E, portanto, nós temos que fazer primeiro o nosso trabalho de casa, preparar-nos bem para qualificar o nosso território e depois, quando essas coisas vierem, então sim senhoras, cá estaremos para as receber. Não quer dizer que não lutemos por elas, mas quer dizer que elas não devem estar na nossa agenda cotidiana. E para a nossa agenda cotidiana, e nesta ótica de como é que o Barreiro tem voz, e no meu pensamento que o Barreiro só terá voz se juntar a sua voz à voz dos outros e fizer com que a voz dos outros juntem à voz do Barreiro, eu deixava-vos 5 ideias fundamentais. A primeira é que é preciso, de facto, um projeto mobilizador de Arco Ribeirinho Sul, que vá da Almada, se quiserem, que vá da Trafaria a Alcochete, que mobilize este território e que estruture este território. E para estruturar este território é preciso várias coisas, mas há 2 coisas que são fundamentais. É mobilidade fácil entre estes vários centros. A ligação entre o Barreiro e o Seixal já devia estar feita.
Bem, podemos começar por uma ciclovia e depois passá-la para uma ponte. Agora, nenhuma é que é um erro colossal dessa expressão. E, portanto, a primeira coisa que eu diria é nós temos que, eu percebo que há uma estratégia para a Península de Setúbal, há uma estratégia para a Setúbal, mas é imperativo o Barreiro liderar um novo projeto estratégico para o Arco Ribeirinho. Assente uma mobilidade, o metro de superfície tem que fazer este canal, as ligações do Barreiro têm que ser estabelecidas, deste território, e se nós conseguirmos amarrar e criar aqui uma relação funcional entre estas centralidades, eu acho que nós estamos no bom caminho para depois, quando a terceira travessia chegar, recebemos de uma outra forma completamente diferente. Além disso, o Barreiro é central neste sistema. O Barreiro só beneficia com o fortalecimento deste subsistema da área metropolitana de Lisboa. É imprescindível, para que este sistema funcione, um segundo objetivo fundamental, que é revitalizar, requalificar o transporte fluvial. O transporte fluvial é vital para o Barreiro, é vital para esta ideia de conceito de Acre Ribeirinho do Sul. Mas eu tenho que poder de apanhar o barco. Tenho que ter não só barcos com mais qualidade, um serviço fiável, um serviço que funcione com muito mais regularidade, como funciona o metropolitano, com suas diferenças, mas também um serviço em que eu possa apanhar o barco do Barreiro e sem nada. Não é só para fazer uma relação com Lisboa, é para criar uma cidade em torno do estuário do Tejo. E, portanto, o transporte fluvial é fundamental, e é fundamental para esta ideia de Arco Ribeirinho, é fundamental porque o transporte fluvial, bem integrado no metropolitano de Lisboa, coloca-me o Barreiro no centro da cidade, no centro da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, a aposta no fluvial é crítica. Depois podemos diversificar as soluções fluviais com táxis, com o que quisermos, mas esta renovada aposta fluvial é fundamental. Isso significa que os terminais têm que estar no centro das cidades. O terminal do Barreiro não pode estar, o terminal do Barreiro não pode ser um sítio exógeno à dinâmica da cidade. Até por uma questão de que nós queremos não só estabelecer esta fluidez muito grande entre as pessoas que saem do metropolitano em Lisboa, apanham imediatamente o metro, e então apanham o barco e saem do outro lado. O transporte fluvial tem que ser o prolongamento do metropolitano para Lisboa. Eu dizia que esta intermodalidade tinha que ser facílima de fazer, mudava-se de modo, mas tem que ser muito fácil de fazer, e isso permitia também atrair, quando vier a retoma do turismo, atrair muita da procura turística, da visitação turística, mas também do lazer metropolitano, que as pessoas facilmente, que moram na área metropolitana de Lisboa, vão almoçar ao Barreiro, passem o dia no Seixal, vão à Amora, e, portanto, criar, de facto, uma cidade em torno do estuário do Tejo. A terceira ideia que vos trazia é, a gente estava na vossa agenda a questão da Mata da Machada. A Mata da Machada terá o seu valor, como devem compreender, à escala dos valores metropolitanos. Sempre que eu me sento com alguém que procura identificar os grandes valores ecológicos da área metropolitana de Lisboa, a Mata da Machada nunca é referida. Cá está aquelas coisas que fazem parte da hiperidentidade local, ou seja, eu percebo a dimensão afetiva da Mata da Machada. Mas a Mata da Machada é parte de uma coisa muito mais importante, que é o corredor ecológico da Vala Real Rio de Coina. E esse corredor ecológico é apontado na proposta de Prótão, que se concretizou, como o grande parque regional da Península de Setúbal. E esse parque regional é um projeto que não é só esse corredor, esse não é um projeto do Barreiro. É um projeto de Seixal, é um projeto do Barreiro, é um projeto de Sesimbra, é um projeto de Setúbal, é um projeto de Palmela. É um projeto estruturante em termos de continuidade ecológica, da qual a Mata da Machada é uma das peças fundamentais. Mas o brilhantismo económico, mas também histórico e cultural deste corredor é muito maior, no seu todo. O facto da Mata da Machada estar integrada neste corredor valoriza significativamente da Mata da Machada. Então, eu diria, o terceiro desafio que eu vos lançava, era de facto de irmos atrás de construir este corredor ecológico, de construirmos esta área ecológica e património cultural, paisagístico, natural, único, estruturante da Península de Setúbal, e que fosse de facto uma grande marca regional. A quarta desafio que eu criava é o da reindustrialização e da indústria 4.0, que é uma indústria muito robotizada, essencialmente é uma indústria de serviços, de investigação e desenvolvimento. O Barreira, a Península de Setúbal, no último mês, apresentaram-se dois novos projetos para a Península de Setúbal relacionados com esta dimensão da investigação e desenvolvimento. Eu estou associado a um, que é o projeto da Cidade do Conhecimento em Setúbal,
A Universidade Nova apresentou um projeto idêntico para a Universidade Nova, e portanto, para a zona do Monte da Caparica. Nós precisamos de mais projetos destes. E, portanto, o Barreiro é fundamental que consigamos trabalhar para que estes projetos em Setúbal aconteçam, para que o projeto da Almada também aconteça, mas que o Barreiro possa, de facto, ter nesta dimensão de integrar, de acolher uma rede de tecnopolos da Península de Setúbal, que possa, de facto, a partir da Quimby Park, ter esse polo. Quinta nota que eu vos dava é que nós temos discutido muito nos últimos tempos, é muito completamente errado, há uma discussão entre a Península de Setúbal e a Antena de Lisboa, uma tentativa de classificar a Península de Setúbal como Manute, confesso, acho uma visão completamente equivocada, é não compreender o que é um território metropolitano, as relações que a Península de Setúbal tem com a margem norte. Naturalmente que há várias condições que afetam a Península de Setúbal, nomeadamente a participação económica da Península de Setúbal, quer ao nível das condições de acesso ao mercado de trabalho pelas pessoas, quer ao nível do interesse dos empresários na localização de Setúbal. O essencial, a questão fundamental da vantagem locativa é aquela que o Barreiro mais sofre, é o problema da acessibilidade e o problema da mobilidade. Há muitas pessoas na Península de Setúbal que estão excluídas de poder trabalhar, ter salários, poder prosperar numa vida económica, porque o tempo que demoram em transportes públicos para chegar a um local de trabalho os impede de aceder ao local de trabalho. E, portanto, temos um problema de inclusão no mercado global, que é o problema de ter uma rede de transportes públicos, uma rede eficaz, célere, que permita, de facto, que todos possam aceder em condições de igualdade de oportunidades ao mercado de trabalho. Mas isso não se resolve com pôr a Península de Setúbal agora com o Manu 3, como se fosse o Baixo Alentejo, fosse uma coisa lá no Confins. Não é isso. Também percebo, e já vou dizer, já disse várias vezes isto, e digo e reafirmo, enquanto os autarcas do PCP se queixaram do problema de tratamento dos fundos comunitários da Península de Setúbal, ninguém quis saber. Agora começou também os empresários, já é muito importante. São coisas que me deixam sempre bastante, enfim, atento a estes posicionamentos. Mas há uma questão fundamental na Península de Setúbal. Não sendo a Península de Setúbal no seu todo um território problema, porque temos territórios de problema na Península de Setúbal, como temos na margem norte, não tínhamos dúvidas que temos bolsas de pobreza e de exclusão críticas na Península de Setúbal, e temos necessidades grandes de qualificação. Se nós queremos esta rede de tecnopolos, se percebemos que a economia do futuro é uma economia suportada em conhecimento, nós temos que ter uma estratégia de combate à pobreza e à inclusão. O PRR tem previsto uma abordagem para as comunidades desfavorecidas. Nós temos de ter uma agenda para a Península de Setúbal, e o Barreiro tem territórios onde isto é fundamental, uma agenda de inclusão, de promoção da inclusão e combate à pobreza, de promoção de combate ao abandono escolar, de promoção do sucesso educativo, de qualificação dos ativos, de requalificação dos ativos para poderem participar nesta economia. Isso é fundamental. É o quinto desafio que eu vos deixava. Termino como vos disse há pouco. Se nós fizermos o nosso trabalho de casa, em 2030, quando a ponte vier, chegaremos à ponte noutras condições, não só de lidar com todas as externalidades negativas que a ponte do aeroporto. É-me indiferente, neste caso, se o aeroporto será num sítio ou será noutro. Eu percebo que as pessoas se queixem que o aeroporto passa muito baixo. Eu quero-vos dizer que o aeroporto passará sempre mais alto do que passa por cima das pessoas do bairro de Alvalade. E nunca vi ninguém muito... há 50 ou 100 anos que os aviões passam por cima e nunca ninguém se preocupa com as pessoas do bairro de Alvalade. Com condições que não são casas de construções, são de outros tempos, não têm as condições que agora, pelos vistos, lhes querem dar. Mas, de qualquer maneira, eu diria o seguinte: a questão não é a localização. Eu percebo que a localização, se me perguntarem o que é que eu acho em termos da localização mais adequada, eu diria-vos Campo Tiro de Alcochete. Mas se ela for num sítio ou tirar no outro, eu diria que o Barreiro terá de tirar partido, seja qual for a sua localização. Teremos que minimizar os impactos negativos e tirar partido das oportunidades. Mas essa não é a questão. Olha, essa questão é uma questão que se deve posicionar. Mas o aeroporto não se vai concretizar nos próximos 10 anos. E, portanto, o fundamental para nós é fazermos o nosso trabalho de casa e deixar destas 5 propostas. Muito obrigado.